Alegria, 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 sejam bem-vindos ao Legacy Team. Deus está entre nós, Deus está na sua casa, Deus está onde você estiver e esse culto vai ser tremendo, eu tenho certeza. Prepara o seu coração, nossas expectativas vão ser superadas. Eu sou o Pedro Vux e é com muito prazer que eu te recebo aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em um tempo tão difícil. Nós oramos para que o Senhor continue operando milagres, para que o Senhor continue ministrando cura, para que o Senhor continue tocando os corações. Pai, que cada lar que está nos ouvindo agora seja totalmente impactado pela tua doce presença. Deus, que o teu Espírito Santo possa aproximar os familiares, que o teu Espírito Santo possa curar a ferida, que o teu Espírito Santo venha nos consolar, venha nos guiar. Deus, nós invocamos o teu nome santo e cremos que o Senhor está entre nós. Oramos pelo nosso país, Pai, oramos pelos profissionais da saúde, oramos pelos cientistas, oramos, Pai, por todos aqueles que estão exercendo autoridade sobre nós, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor dê direcionamento e para que de uma forma muito poderosa todos possamos reconhecer que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, que possamos dobrar os nossos joelhos, erguer as nossas mãos, porque estamos rendidos ao Senhor. Eu te louvo e peço para que cada um nesse momento tenha um encontro particular com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia aí onde você estiver e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 8. A Bíblia que nós lemos aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Está escrito: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo. Conceder-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Pai, sela a tua palavra em nossos corações. Faça maravilhas por meio da tua palavra, como sempre fizestes. Em nome de Jesus. Amém. Existem momentos na nossa vida que nós somos tentados, que nós somos convidados a ser como os deuses. As pessoas querem nos colocar no lugar que existe um vazio no coração delas. As pessoas procuram alguém que traga resposta, alguém que as represente de alguma forma. É um tempo tão delicado, onde as pessoas a todo instante estão buscando ícones, estão buscando ídolos, estão buscando pessoas aos quais elas santificam. Nós somos essas pessoas que são alvo dos olhares. Nós somos essas pessoas as quais lidam com expectativas exageradas.
Nós somos essas pessoas que carregam responsabilidades, somos essas pessoas que carregam o peso de entregar soluções em um mundo perdido. As pessoas têm buscado a todo instante olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e enxergar nessa vida a resposta para as dores, para os anseios. Quantas vezes nós somos colocados em locais que não queríamos estar? Quantas vezes as pessoas nos levam a viver vidas que não queríamos viver? Quantas vezes nós somos transformados em personagens e passamos a viver da forma como esse personagem é forçado a viver? Eu e você temos que vigiar a todo momento, porque as pessoas querem nos maquiar segundo as vontades particulares que elas têm. As pessoas querem nos vestir segundo as vontades particulares. As pessoas querem nos colocar nos lugares que elas se sentem melhor. As pessoas querem ouvir o que elas precisam ouvir naquele momento e exigem que falemos sobre isso. A todo momento nós somos convidados a sermos deuses. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, quando somos convidados para ser Deus. O que acontece aqui é um milagre. Existia um anseio da multidão para que os deuses voltassem a se comunicar com eles. Essa multidão era uma multidão que vivia em direção à resposta mitológica da vontade de Deus. Eles acreditavam que os deuses estavam irados com eles e por essa razão eles lidavam com o silêncio dos deuses. Eles lidavam com a ausência da mão dos deuses, trazendo bênçãos, trazendo cuidado, trazendo resposta e direção. Existiam pessoas no meio deles que necessitavam de um cuidado específico. Existiam pessoas no meio deles que necessitavam de uma atenção especial. Um desses era um paralítico, que durante toda a sua vida estava nessa condição de não andar, de não expressar os movimentos corporais naturalmente. Esse homem era reconhecido pela multidão. Até que Paulo está ali plantando o evangelho, até que Paulo está ali anunciando as boas novas e aquele homem é alvo do olhar de Paulo. Paulo vê que aquele homem tem fé para sair daquela condição e de uma forma apostólica, de uma forma poderosa, de uma forma evangelística, de uma forma cristocêntrica, Paulo direciona a palavra em direção àquele homem e diz para que ele fique em pé. Aquele homem de um salto ficou de pé e começou a andar. Aquilo foi um sinal maravilhoso, aquilo foi um sinal divino, aquilo foi uma resposta para a multidão que tinha um anseio. Percebe como as pessoas que têm anseio rapidamente conseguem enxergar nos outros respostas para suas questões? A multidão tem anseios, as pessoas têm anseios, as pessoas estão esperando manifestações. E quando eu e você nos movimentamos de uma forma diferente, eles olham e dizem: olha, ali existe um homem de Deus que tem resposta para as minhas dores. Olha, ali existe uma mulher de Deus que tem resposta para os meus questionamentos. Olha, ali vem alguém que é a personificação de Deus. E é nesse momento que elas nos convidam para sermos deuses. A multidão, ao ver o que Paulo fez, começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma humana. Percebe como rapidamente as pessoas nos divinizam. Rapidamente elas nos colocam no lugar de Deus. Rapidamente elas nos colocam em um lugar especial no coração delas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque nós começamos a lidar com expectativas que nós não podemos responder. Um dos maiores problemas que nós lidamos é essa falta de condição de responder aos anseios e expectativas que são colocados sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que existe algo que só Deus pode fazer. E ainda que as pessoas tentem colocar sobre nós essa responsabilidade, ela não nos cabe. Essa responsabilidade não te cabe. Talvez você está vivendo doido ou doida, querendo resolver os problemas do mundo porque alguém disse que você tem que resolver. Porque alguém te colocou nesse lugar de Deus, de deusa. Porque alguém te colocou neste lugar de ser alguém poderoso ou poderosa. E diante dessa expectativa, você tem se movimentado de uma forma muito perigosa, muito violenta consigo mesmo. Então ali, aquela multidão disse: olha, os deuses vieram até nós, porque eles tinham visto um milagre.
Acontece que a multidão sempre tem dito que deuses têm se formado em nosso meio. A multidão gosta de dizer que eu e você somos pequenos deuses, que eu e você podemos fazer o que Deus pode fazer. E a condição de sermos imagem e semelhança não nos coloca em semelhança ao poder de Deus, porque Deus é onipotente e nós não temos essa onipotência que cabe a Deus. É um atributo muito singular de Deus. Deus pode nos usar segundo a vontade dele, de forma momentânea ou de forma mais constante, para manifestar o querer de Deus, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. E o que nos resta nessa condição de sermos representantes da vontade de Deus é apontar para Deus. Não é trazer para a gente essa glória, não é aceitar esse rótulo, não é aceitar esse selo que o mundo coloca e aceitarmos que somos de fato Deus. Porque Deus é o Deus que se opõe aos orgulhosos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Não há ninguém que reine de forma igual a Ele reina. É por essa razão que nós não podemos aceitar o local que a multidão nos coloca. É por essa razão que nós não podemos aceitar ficar na posição que a multidão quer nos colocar, porque a multidão pode nos colocar no lugar de Deus. E elas vão olhar mais para a nossa vida do que para a vida de Jesus. Elas vão se preocupar mais com a nossa voz do que com a voz de Deus. Elas vão esperar mais a imposição das nossas mãos do que o toque da mão de Deus. E rapidamente Deus vai passar a ser uma abstração na vida delas e nós vamos ser uma realidade. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus na vida de ninguém. O que fica claro aqui é que eles colocaram Paulo e Barnabé na posição de deuses. O que fica claro aqui é que eles colocaram Paulo e Barnabé em uma condição sobre-humana, ou seja, ultrapassou tudo de humanidade. Colocaram em um patamar muito elevado. Eles colocaram Paulo na posição de Hermes, que era aquele que trazia a palavra na mitologia grega, e colocaram Barnabé na posição de Zeus, que era o maior de todos. Só que os apóstolos, eles não aceitaram isso. Os apóstolos rasgaram as vestes, os apóstolos se posicionaram contra essa condição de serem exaltados. O que fica claro aqui é que quando nós somos politicamente corretos, ou seja, falamos só o que o povo quer ouvir, fazemos só o que o povo quer que façamos, o povo começa a nos adorar, o povo começa a nos colocar acima de todas as coisas, o povo bate pau, o povo vai atrás, nós não contrariamos ninguém. Mas quando chega um momento onde nós não fazemos o que o povo quer que seja feito, eles se rebelam. Quando nós nos colocamos como somos, o povo vem contra. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Somos também humanos como vocês. Os apóstolos não queriam ocupar uma condição de deuses. Os apóstolos não queriam ocupar uma posição que não era deles. Os apóstolos quiseram permanecer no lugar que cabe a mim e a você, que é o lugar de humano. Nós não podemos nunca aceitar que nós estamos no lugar de Deus. Nós não podemos nunca aceitar que nós temos o poder de Deus. Os apóstolos rasgaram as vestes e falaram: não queremos que vocês nos coloquem nesse lugar. Ninguém deve nos colocar no lugar que é de Deus. Ninguém. Nós não podemos aceitar isso. É claro que somos tentados a isso. É claro que somos tentados a fazer o que a multidão quer que façamos. Eu quero te convidar a não viver da forma que o mundo quer que você viva. Eu quero te convidar a ir na contramão das expectativas que o mundo coloca sobre a sua vida. Porque o mundo pode estar tentando te fazer um deus, uma deusa, e pode estar te matando, pode estar te sobrecarregando. Não viva dessa forma. Não aceite ocupar um lugar que não lhe cabe. Os apóstolos foram contra a multidão, e quem vai contra a multidão corre risco de vida. Quem vai contra a multidão corre risco de vida, e foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que, mesmo com essas palavras de não aceitar serem deuses, a multidão ainda insistia para lhes oferecer sacrifícios.
A multidão insiste em nos colocar no lugar de deuses, mas esse lugar não é nosso. Esse lugar não é seu. Assuma o seu lugar de humildade, assuma o seu lugar de servo, assuma o seu lugar de portador e portadora da mensagem. Anunciador e anunciadora da boa nova, esse é o nosso lugar. Isso é o que nos resta, isso é o que nos cabe, isso é o que nós temos, isso é o que nós temos que mandar para as pessoas. O que os apóstolos dizem aqui é o seguinte: olha, nós só estamos trazendo boas novas para vocês, nada mais. Nós só estamos fazendo o que temos que fazer. Mas eles insistiam em colocá-los em um lugar que era dos deuses. Esse lugar não é nosso. Por fim, alguns judeus chegaram e provocaram a multidão a agredir aqueles homens que estavam se aceitando como humanos. Se humanizarem um mundo tão robótico é paradoxal, é contracultural. Ser humano em um mundo onde eles querem que sejamos deuses é uma afronta à multidão que exige que continuemos a operar milagres segundo a vontade deles. A Bíblia diz que a multidão teve um ânimo tão exaltado que apedrejaram Paulo. Por que eles apedrejaram Paulo? Porque Paulo não quis ser reconhecido como Deus e quis ser reconhecido como humano. Porque Paulo não quis permanecer politicamente correto, mas quis fazer a vontade de Deus. Por essa razão, por esse intuito, nesse sentido, eles foram apedrejados e perseguidos. Nós vamos ser perseguidos todas as vezes que tentarmos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas isso não deve ser motivo. O apóstolo foi tão perseguido e tão agredido que ele foi dado como morto. E às vezes é isso que vai acontecer. Nós vamos ser alvo de tanta ira por sermos quem Deus nos chamou para ser, que vamos ser dados como mortos por uma multidão que exige que sejamos deuses. Para finalizar, o que a Bíblia diz é que, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ninguém morre antes da hora que Deus tem para ela. A multidão pode até te declarar morto ou morta, mas se Deus não te declarou, você vai levantar para continuar levando o evangelho a outras cidades. Que seja assim a nossa vida, não de deuses, mas de anunciadores do amor e do poder desse Deus tão poderoso. Que Deus te abençoe muito. Fique em paz, em nome de Jesus.